Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva e esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 30 de novembro de 2023, uma quinta-feira, último dia do mês e troca de contrato no dólar, tá? Vamos ficar atento. Meio-dia troca o contrato do dólar, cuidado para não operar o contrato errado. Já opera o contrato certo hoje para você não se enrolar. E agora vamos direto para as notícias e entender o que está acontecendo no mercado, começar falando do dia do PCE nos Estados Unidos. Hoje tem notícia impactante, o PCE é uma das notícias que determinam, mais um dos indicadores que dão indícios de para onde vai a taxa de juros americana, e isso já faz um link com a nossa última notícia listada aqui, que é literalmente falar da taxa de juros americana. Cresce as apostas da grande possibilidade de ter um corte na taxa de juros de 0,25 bips ainda esse ano. Ainda não é maior do que as apostas com relação a ficar no 0 a 0, mas é interessante porque a gente vê uma tendência crescente de possibilidade de queda na taxa de juros americana. Isso vem em conformidade com essa informação que pode sair hoje do PCE dos Estados Unidos, nos dando indícios de esfriamento da economia americana, e esse esfriamento pode sim representar uma inflação menor é uma queda nos juros. A gente sempre acompanha essas notícias. Também tem informação da BlackRock, tá? Em entrevista, executivos da BlackRock deram entrevista para Bloomberg, e nessa entrevista eles disseram que estão de olho tanto no Brasil quanto no México, tá? E sim, existe forte entrada de dinheiro estrangeiro, tanto no Brasil quanto no México e nos países emergentes em geral, principalmente nesses dois citados. Isso está literalmente empurrando a nossa Bolsa Brasil e dando pauta no nosso rally da Bolsa que a gente está vivendo no momento. Então, com essa informação, eles entendem que, isso na entrevista que os executivos da BlackRock deram para Bloomberg, eles entendem que são países que têm infraestrutura para receber investimento estrangeiro e também tem um bom prêmio no investimento nesses dois países. Vamos acompanhar o que vai acontecer, o desdobramento dessa informação nos próximos dias. Lembrando que a gente sim está no rally da Bolsa e sim está sendo muito impulsionado por dinheiro estrangeiro entrando aqui no Brasil. E agora vamos direto para o calendário econômico, pegar os principais horários de notícias impactantes que vão acontecer hoje, tá? Então a gente começa logo pela taxa de desemprego aqui no Brasil, às 9 horas da manhã. Às 10h30 tem o PCE, Núcleo de Preços Americano. E também a meio-dia, deixa eu confirmar aqui, a meio-dia a gente tem venda de moradia pendente nos Estados Unidos. São três grandes notícias que movimentam, injetam liquidez no mercado e trazem volatilidade. Tudo que a gente quer operando no day trade é volatilidade para conseguir encontrar uma boa oportunidade de captar lucro dessa volatilidade. E também nesse momento eu trago aqui os principais horários da Bolsa. Eu sei que você já está careca de saber, mas aqui a audiência é rotativa e quem chega novo e não sabe é importante a gente ter atenção. 9 horas abre o mercado futuro aqui no Brasil, 10 abre o mercado à vista quando eu gosto de operar, injeção de liquidez, abertura das ações, 11h30 abre a análise no mercado americano, está sendo às 11h30 por causa do horário de verão americano e provavelmente em março volte a ser às 10h30. E agora vamos direto para a cotação dos principais indicadores e bolsas mundo afora. A Ásia fechou inteira em alta, Europa está inteira em alta, Estados Unidos praticamente em alta, praticamente não, né? Praticamente em queda, com exceção do SP500 que está com uma alta de 0,14%, agora subiu para 0,15%. Existe incerteza com relação ao PCE, então por isso que a gente tem essa confusão com relação à cotação dos Estados Unidos, mas tá, lembrando que a queda que a gente tem no Dow Jones e na Nasdaq é uma queda muito leve de 0,5% e 0,19% por sua vez. Agora vamos para as principais cotações de indicadores mundo afora, começar falando do EWZ, nossa bolsa dolarizada que teve uma queda ontem de 0,97%. Barril Brent de petróleo numa alta de 1,37%, minério de ferro numa alta de 0,42%, DXY, que é o índice do dólar, numa alta até significativa, incomum para o DXY, de 0,41%. O VIX, o índice do medo, o índice da volatilidade do SP500, numa alta de 0,54%, as bitcoins cotadas a 37.707 dólares no momento. Tá? E agora, se você está me vendo pelo Instagram, vou te desejar um forte abraço. Se você quiser ver a análise do índice futuro, dólar futuro, corre aqui para o YouTube. Olha que ontem eu falei o que ia acontecer no índice e aconteceu. Mas corre aqui para o YouTube que eu vou entregar essa análise completa para vocês. Caso não, desejo um forte abraço, um grande dia de trade e, como eu sempre digo no final desses vídeos, bora pro game. Se você está aqui no YouTube agora, vamos dar sequência e vamos analisar índice futuro, tá? Começar falando aqui pelos 60 minutos para entender o que está acontecendo. E olha só, ontem eu falei para vocês dessa possibilidade. Eu vou tirar a boleta Day Trader aqui para não atrapalhar a nossa análise e aproximar um pouco mais o comportamento do preço. Eu falei para vocês ontem, cuidado com as beiradas do mercado. O mercado pode abrir no movimento de alta, enganar, bater aqui nessa linha superior e depois fazer um movimento de baixa. E olha o que ele fez, abriu com um movimento de alta, enganou, bateu na linha superior e fez um movimento de queda.
dizendo pra gente que sim, nós estamos numa zona de consolidação grande, marcada pelo topo e pelo fundo dessa região pós forte movimento de alta, tá? Então aqui a gente está entregando uma volatilidade interessante, num range interessante, que se ele continuar nesses kicks de um lado para o outro, vai entregar oportunidade aqui, mas cuidado, sempre quando ele estiver nas extremidades, porque duas coisas podem acontecer que pode te tirar dinheiro. Uma, você apostar que o mercado vai quicar naquela parte inferior ou superior do gráfico e vai reverter tendência. Duas, e você acreditar que ele vai romper e ele não romper e ele voltar dentro da zona de consolidação. Então são regiões perigosas, a gente tem que tomar cuidado para literalmente não ser estopado. Mas dando sequência aqui na análise, o que está acontecendo aqui? No momento, o IFR trabalha abaixo da linha dos 50% nos 60 minutos do índice, tá? E acima da linha dos 30%, dando suporte numa possibilidade de queda. Eu entendo aqui, dado esse movimento de bater na parte superior, tá? Nessa zona de suporte, mas sim também na parte superior, que é a zona de resistência, perdão, na parte superior da zona de resistência, ele voltar a fazer um movimento de baixa, vim aqui para a parte inferior dessa zona de resistência e literalmente pegar essa linha que no momento é uma linha de suporte, tá? Que tá abaixo do preço. Então ele fazer um movimento aqui de vir bater nessa parte inferior do gráfico. Nós temos aqui um distanciamento para essa região, tá? De mais ou menos ali uns 880 pontos, 808 pontos. Nada muito absurdo, pode acontecer. E sim, uma vez que ele está lateralizando, ele está literalmente acompanhando e vendo a média móvel de 200 períodos aritmética indo em direção ao preço, tá? Isso acontecendo, isso dá mais base para que o preço se movimente quando ela chegar até ele. Vamos dar uma olhada, como a gente sempre faz aqui, no diário, para ver se o diário se mantém pressionado, tá? Com relação ao seu comportamento. E sim, o diário se mantém impressionado, e sim, ele está fazendo o comportamento, entregando a consolidação, uma vez que ele já chegou, que a média móvel de 9 exponencial já chegou no preço. A de 20 está se aproximando do preço. Tá? Até aqui para encurtar o movimento, para a partir daí ele lançar uma nova impulsão ou ele reverter tendência, a gente vai entender o que vai acontecer. E ontem a gente teve um movimento com um volume financeiro interessante, tá? Olha aqui, acompanha aqui na parte inferior da tela, o volume financeiro foi praticamente na média, tá? O IFR ainda assim trabalha pressionado acima da linha, bem próximo, não acima nesse momento mais, tá? Mas bem próximo da linha dos 70%, fazendo um movimento de queda, entendo eu que ele vem buscar essa parte inferior aqui na região dos 50%, então eu vejo mais lateralização com possibilidade de queda no índice, tá? Entendendo isso, vamos dar uma olhada no dólar para ver qual é o movimento e o comportamento do dólar e se aprofundar nesse ativo. O dólar ele tá um pouco mais complicado, lembrando, hoje tem troca de contrato no dólar, tá? Vamos ver para qual contrato vai? Até para deixar tudo bem claro aqui, eu vou já colocar direto no profit aqui para vocês verem, tá? O dólar futuro, tá? E vai para o contrato DOLF24, DOLF24. Se é o mini dólar, é WDO, como eu sempre coloco no dólar cheio, tá aqui, ó, WDOF24, W tá aqui na parte superior, ó, WDOF24, já é o contrato que vai passar a valer. Então já coloca esse contrato no seu profit ou na sua ferramenta de análise gráfica, para você não errar hoje, de repente ter que trocar ao meio-dia, esquecer de trocar, enfim, e acabar dando dor de cabeça com isso. Então já troca aí para você não ter dor de cabeça o novo contrato do dólar. E vamos dar sequência aqui na análise. O dólar tá lateralizando faz tempo, tá? Lembrando, hoje é o último dia do dólar, ele provavelmente não fechará esse gap aqui que eu falei para vocês que tá aberto, tá? E gaps são fechados no mesmo contrato, ele provavelmente não fechará esse gap no mesmo contrato. Isso é curioso, mas acontece, é raro, mas acontece. A gente viu o ano inteiro acontecer um movimento inverso, mas pode acontecer. Ele trabalha aqui bem próximo, nessa forte lateralização praticamente do mês todo, bem próximo da média móvel de 200 aritmética, tá? Podendo até fazer um movimento de alta e romper essa média, visto que a gente tá vendo um índice lateral, tá? Ele deixou aqui uma situação bem interessante, tá? Eu tô vendo aqui um triângulo e me parece um triângulo já validado de alta no dólar abaixo da média móvel de 200 períodos nos 60 minutos, tá? Olha só que interessante, tá? Olha só essa figura gráfica que interessante. Uma vez que apresentou essa figura gráfica, sim, pode fazer um movimento de impulsão. Sim, pode romper a média móvel de 200 períodos e a gente vê uma alta no dólar hoje, tá? Porque ele trabalha acima da linha dos 50% do IFR. E o volume financeiro aparentemente foi bom, tá? No diário. Vamos dar uma olhada no diário para ver qual foi o comportamento. E no diário ele está naquela forte lateralização que eu estou dizendo para vocês aqui faz tempo, tá? Faz tempo que ele está nessa forte lateralização, olha só. Desde o dia 17/11, tá? Então esse candle aqui marcou essa lateralização, depois o preço trabalhou só dentro dele, tá? Aparentemente parece que ele não, no 60 minutos, nos 5 minutos, eu acho que não, que ele fez um movimento, mas aqui no diário está bem claro a lateralização e agora ele está muito próximo da média móvel de 20 períodos aritmética, podendo rompê-la, tá? O volume financeiro de ontem foi interessante, foi um volume financeiro bem acima
da média móvel de 20 períodos, ou seja, teve forte injeção de liquidez aqui no dólar. Então, ontem a gente teve um movimento muito interessante. O IFR trabalha ainda assim abaixo da linha dos 50%, mas muito próxima dela. Ainda vejo aqui ou lateralização ou movimento de alta. E eu não estou falando dentro do dia, porque se a gente tiver um movimento de baixa dentro do dia, ele vai ser até longo por conta do que aconteceu ontem, mas vai continuar no range de lateralização que a gente está vendo no comportamento do preço, quando a gente afasta um pouco mais o gráfico para entender o que está acontecendo. Bom, pessoal, é isso que eu queria entregar para vocês de análise, para que vocês estivessem preparados para o mercado hoje, com notícias, com informação, com análise gráfica. Então, como eu sempre falo aqui para vocês no final dos vídeos do Bom Dia Day Trader, para que a gente se prepare no mercado, galera, bora pro game!